Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, onde o intuito é eternizar histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar uma grande história na história da odontologia da nossa cidade. Falo dele, o Dr. Bruno Giacomini, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Dr. Bruno, primeiramente, seja muito bem-vindo. E é uma honra inenarrável poder te receber. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. É com alegria que a gente veio estar aqui trocando essa ideia com você e poder pegar um pouquinho da sua experiência. Gostei da palavra que você tinha mencionado aqui previamente. E estamos aí. Tamo junto, doutor. É uma honra ter você aqui. E antes da gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz com maestria já há bastante tempo, doutor, nós sabemos que o assunto saúde mental ficou em voga na sociedade muito por conta de tudo aquilo que o mundo viveu, sobretudo nos anos de 2020 e 2021, que foi a pandemia da Covid-19. Eu costumo dizer que existe a saúde mental pré-2020 e pós-2020, no aspecto de discussão. Haja vista que, durante a pandemia, nós vimos o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Falo dos psicólogos, os médicos psiquiatras, os terapeutas, enfim. Hoje se discute mais a saúde mental, as doenças que afetam a mente, enfim. Feito essa pequena introdução, como está você mentalmente falando neste início de 2026? Então, você tocou num assunto que hoje, essa questão dessa saúde mental, hoje eu estou cuidando, além da minha, eu cuido da saúde, ajudo a cuidar Sim. da minha mãe, que tem depressão há 15 anos, e do meu pai, que está internado no hospital, tentando descobrir o que está acontecendo, justamente pela questão da saúde mental dele não tá legal, entendeu? Passamos um quadro aí desde o dia 24 de dezembro e estamos aí investigando o que está acontecendo. Então, assim, tem muita coisa que eu estou descobrindo e aprendendo a lidar com relação a esse tipo de assunto, né? E tendo que contar assim com os amigos, né, com pessoas que eu estou conhecendo, estou me aproximando, que me escutam, intercedem por mim, oram pela saúde dos meus pais, né, que a gente vê que nessa hora quem são realmente as pessoas que têm um carinho com a gente e tá do lado da gente nesse tipo e nesse momento de situação. Sobre pandemia, quando a gente fala sobre pandemia, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Cara, confiança, você não tem noção o que era a minha cabeça pré-pandemia para pós-pandemia. Muita coisa mudou, né? Porque eu sou uma pessoa que, além da odontologia, eu estudo de tudo um pouco, né? E uma das coisas que eu li bastante, que eu estudei bastante, foi a questão de guerras mundiais e de assuntos determinado político, algumas coisas de questões econômicas, assim, interferindo em todo um sistema, né? E eu estava vendo aquilo ali e no momento eu estava também iniciando em questão de aplicações financeiras, do mercado financeiro mesmo, trader, né? Então, como estava tudo indo muito bem, eu achei que aquilo era conversa fiada. Eu vi, inclusive, a entrevista que foi postada na televisão do médico chinês fazendo a denúncia. E eu falei assim, deve ser um maluco qualquer. Sim. E aí, rapaz do céu, foi tenso, porque eu vinha acompanhando e vinha vivenciando uma experiência muito linda no mercado financeiro e de uma hora para outra eu tive que dar conta do que estava acontecendo com os meus investimentos e dar conta ali de manter o sustento não só da minha casa, mas também das pessoas que são colaboradores comigo lá na clínica. Então eu tive uma responsabilidade grande, tipo, de não poder deixar faltar para essas pessoas, entendeu? E a gente como autônomo, então assim, o batido da lata foi
muito alto, cara. Foi muito alto. Mas, graças a Deus abençoou a gente. Claro. E foi onde que a formação que eu busquei durante a minha academia, né, a vida acadêmica enquanto universitário, foi o que me deu sustento. Porque, além de especialista, eu também sou clínico. E aí eu tive que voltar a fazer tudo para poder ter o sustento da minha família. Entendeu? Então isso aí são coisas que ao longo da vida Deus vai preparando, vai te mostrando e você vai tendo os aprendizados. E aquele negócio, conhecimento não ocupa espaço, claro, né? O saber, ele é importante, e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre busco conhecimento, e uma hora esse conhecimento ele vai servir de alguma forma para te proteger. Pensando no Bruno Giacomini, criança, pré-adolescente, como era o Bruno Giacomini nos tempos de Colégio Imaculada Conceição? Cara, eu fui meio assim, CDF. Oh, uma coisa boa. Porque senão, meu filho, chegava em casa, a psicóloga tava com a chinela, entendeu? Só escola antiga de pai e de mãe, né? Sim. Então, assim, acaba que a gente viveu uma experiência diferente do que é hoje, mas assim, a gente tem um respeito e um carinho enorme com os pais da gente, pelo tipo de educação que eu tive, e a exigência era muito alta. Então, assim, eu estou pagando o seu colégio, a minha missão é trabalhar para você estudar, mas que você estude, que a sua missão é estudar. Então, existia, sim, uma cobrança muito grande. E com o tempo, você vai desenvolvendo e tem coisa que você tem satisfação em estar estudando, né? E eu era assim, destaque ali até a 6ª série. Aí depois a gente começa a virar pré-adolescentezinho, né? Você quer estar no meio da galera, gente boa, e a nota começa a não ficar tão bacana. Mas de tudo, cara, graças a Deus ali, enquanto a Colégio Imaculada, com relação à minha vida acadêmica, foi só coisa boa, né? Eu fui um aluno ali de 80%, vamos falar assim, depois da 6ª série. Antes não, eu era quase ali 90%, 99%. Né? Mas não só estudava, assim, no colégio tinha o basquete do Colégio Imaculada, principalmente, né, pelo saudoso professor Lobão. Então, assim, tinha sempre o grupinho do basquete, e aquilo ali era fantástico, a hora do recreio. E antes do recreio a gente chegava mais cedo na escola, por volta de a aula era 1h da tarde. E aí a gente chegava por volta de 12h15 e levava a bola e podia brincar 45 minutos, cara. Então eu chegava no colégio com todo mundo ali brincando, então era muito gostoso aquilo ali. Nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico, talvez pelo simples fato de que é um período das nossas vidas que jamais voltará. Não só aquilo que a gente viveu dentro da escola mesmo, propriamente dita, mas acima de tudo sobre o que era a nossa vida na época de escola. Porque, por exemplo, nessa época do Bruno Giacomini, estudante do Colégio Imaculada, a sua única obrigação, é claro que existem exceções, tá? Mas, em suma, a sua única obrigação, e de muitas outras pessoas, era qual? Passar de ano. Não tínhamos a obrigação, e não tivemos a obrigação da famosa vida adulta, né? Que é pagar conta, aquela coisa toda. E talvez esse tópico serve para poder ilustrar o quanto que o tempo de escola ele é muito gostoso de ser lembrado. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Imaculada? Aquele tipo de lembrança, doutor, que quando você passa em frente ao Colégio Imaculada, independentemente do dia, do horário, com quem que você esteja do lado, vem na sua cabeça na hora? O recreio. O recreio foi assim, onde a gente tinha a convivência com os colegas, né, que tinha também as disputas, tinha também aquelas briguinhas de adolescente. Paquera! Não fui muito cara paquerador, não. Mas tinha, assim, e os aprendizados, sim, que depois a gente cresce, a gente fica vendo ali. E não tinha... nem se falava em bullying, né? Mas eu acho que se tivesse um pódio, eu era o cara que mais sofria bullying naquela escola. E uma das coisas que no Colégio Imaculado eu tenho uma lembrança muito forte é da professora Iracema, foi minha professora de História. E nos corredores do Imaculada, já no 3º científico, já no final do ano, próximo a ter que prestar o vestibular, a Iracema chega para mim e pergunta: o que você vai fazer, meu filho? O que você está pensando para fazer? Eu falei: Iracema, ainda não sei.
porque as matérias que eu me destaco são história e geografia. Só que eu não me vejo sendo advogado. Eu não me vejo, talvez, falando em público, assim, não sei. Eu tenho receio. Mas eu acompanhei um primo meu, que morava, um tempo que eu morei com os meus avós. Ele estava fazendo odontologia. Então eu acompanhei aquilo ali, eu achei interessante, então talvez eu faça odontologia. Mas o talvez é porque a minha matéria, biologia aqui no colégio, ela não é tão boa quanto é a história e quanto é a geografia. Mas talvez eu faça odontologia mais do que essa área aí que envolve as outras matérias. Aí ela pegou e falou para mim assim: eu vou te falar uma coisa. Independente do que você escolha, faça bem feito. Se você fizer bem feito, tudo vai dar certo na sua vida. Então isso fica. Claro. Isso fica, cara. Qual é a professora ou o professor da sua vida dos tempos de escola? E por quê? Cara, a Tirene. Tirene foi a diretora, a dona do colégio, do primeiro colégio que eu entrei, que foi o Tic-Teco, que hoje é o Colégio Vitorino. Então é uma sequência, né? Não que sejam da mesma família, eu nem sei se são ou não são. Mas a Tirene marca, porque é a primeira professora, né? Ela que ensinou ali a se comportar, ela que colocava a gente de castigo, não era pouco não, cara. Ela tinha uma varinha desse tamanho, que ela ficava ali ameaçando. Psicóloga da época. Rapaz, ameaçava assim, mas assim, não tem como esquecer, cara, não tem como esquecer. E fora o carinho que tinha ali, porque eram as crianças do bairro, né? Sim. Ali da região do Nossa Senhora das Graças, Gran Duquesa, ao redor ali. É uma escola bem pequena. Eu lembro com saudosismo, sim, dela. Você que escolheu a odontologia ou a odontologia que te escolheu para fazer parte dela? Rapaz, eu acho que foi uma opção minha. Então eu escolhi. E diferente, né? Agora eu vou falar um pouco mais assim, não mais para os adolescentes que às vezes possam estar assistindo, porque tem muito disso aí, e às vezes alguns pais também pensam desses negócios de encontro vocacional. Eu sou um camarada que aceito, mas eu sou um cara que tem uma crítica construtiva para poder colocar o pessoal para pensar, que é a seguinte: como que você pode ter uma opinião de uma pessoa que vai te emitir opinião se ela não tem experiência de vida para falar a respeito daquele assunto? Então, como que uma pessoa na qual você está frequentando, de repente um consultório ou uma plateia, que ele vai te falar lá, não, porque se você tem essa matéria, então vai história, você vai seguir no direito, se você é biologia, vai seguir na medicina, ou no odonto, ou na farmácia, ou outra área da saúde. Como se ela não sabe o que acontece dentro do meio universitário? Entendeu? Então, uma das coisas assim da odontologia que eu fiz, cara, foi conversar com profissionais. Então eu conversei aqui na época com o Dr. Lauro Gross, que eu fiz tratamento ortodôntico com ele. Fui até o consultório do Lauro, ele me recebeu super bem, conversou, me explicou como era. Então era uma tendência, era uma linha que ele seguia, né? E eu fui conversar também com outro grande colega falecido, que Deus o tenha, o Dr. Servilho, que ele mexia com os motoclubes aqui na cidade também, tinha uns motocão bacana. Também conversei com o Servilho. E aí aquilo ali foi meio que me dando algumas visões de duas pessoas assim profissionais que a gente respeita bastante. E eu falei, cara, eu acho que eu vou experimentar. Entendeu? Então assim, eu peguei por aí a experiência de pessoas que vivem ou viveram para poder falar da experiência deles. Eu falei assim, cara, eu quero experimentar isso daí, porque você experimentou e falou que é bom. Entendeu? Então essa questão de quem escolheu odontologia, eu acredito que nessa hora eu fui abençoado e eu consegui ser direcionado assim por essa luz do Eterno, que eu pedi a ele sabedoria. E aí veio de forma muito simples, que é conversar com pessoas que tiveram experiência para poder falar de algo positivo. Eu falei, cara, eu vou nessa também. Nós sabemos que na nossa vida
existem inúmeros momentos de confirmações. Seja na vida amorosa, na vida profissional principalmente, na vida espiritual, na vida com os nossos pais, com os nossos amigos, com uma esposa, com uma namorada, enfim. Que são momentos, doutor, que às vezes você está com alguma dúvida, ou às vezes você está certo daquilo que você quer enquanto escolha, só que te falta algo para poder entrar 100% nessa jornada. E isso na nossa vida profissional, mas sobretudo antes da vida profissional, na nossa vida enquanto estudante, na nossa vida acadêmica, isso acontece demais. Eu tenho vários relatos, isso já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você e com outras inúmeras pessoas. E pegando um gancho sobre isso que eu acabei de relatar, já no seu período dentro da faculdade, dentro do curso de odontologia, existiu, além dessas conversas que você teve com esses grandes profissionais aqui da cidade, existiu algum momento através de uma aula, de alguma conversa com algum colega de turma, ou com algum professor, ou uma conversa com um coordenador do curso, enfim, ou através de alguma atividade, que quando você chegou em casa, você falou consigo mesmo, é isso que eu quero pro resto dos meus dias. Existiu esse momento? Cara, existiu, mas de uma outra forma. Igual eu mencionei, eu tive, durante a minha formação ginasial, as matérias que eu tinha um domínio era geografia e história. Sim. Já a biologia eu tive um pouco de dificuldade por não gostar ou da matéria ou da metodologia que era colocada ali. E aí eu tive que ir de forma mais profunda na universidade para tirar o atraso. Sim. E uma das pessoas assim que eu lembro assim com carinho foi o professor Nelson, que ele dava aula de biologia e histologia. Então assim, era uma pessoa assim que tinha uma mente, um jeito de ensinar que era diferenciado. A memória daquele cara, a metodologia e como que ele conseguia transmitir o que estava na mente dele para a mente do aluno era uma coisa absurda. E aí eu comecei aprender a estudar com esse cara. E depois isso logo no primeiro ano, né? Na minha época, a universidade, a odontologia, ela era por ano e não por semestre. Então foi assim, foi um ano intenso, cara, de aprendizado mesmo. E até chegar na última prova, a nota que eu tirei, valia 7 pontos, eu tirei 7.1. Eu falei, ô Nelson, o que é esse 7.1? Não, você sabe por quê. Eu falei, aí marca, cara. Tudo que eu consegui fazer ao longo do ano de 1998, foi o primeiro ano meu de odontologia, foi um crescimento da maneira como estudar que foi absurdo. Então, o primeiro foi ele. Mais para frente teve uma outra situação que foi a seguinte, eu fui pegar R$10 com minha mãe no trabalho dela. Minha mãe foi professora do colégio estadual, ali de 4ª série, do primário. E aí eu fui lá buscar R$10, eu já estava de branco. Eu devia estar ali, foi em 99, no início do ano de 99, eu acho. E para pagar Xerox, alguma coisa assim, não recordo bem. Eu sei que eu chegando em casa, a minha mãe falou comigo assim, olha, você lembra aquela história que eu te contei? Do aluno que eu acolhi, que veio do colégio de Bituruna, que o pai tirou do colégio, que teve um probleminha lá e tal. Eu falei, sei, mãe. Então, porque é o seguinte, essa pessoa ele tinha 2 filhos no colégio de Bituruna e ele, por questões lá pessoais com um dos professores lá, que nem é mais professor, entendeu? O menino foi retirado do colégio pelo pai. E o mais velho conseguiu a vaga dele ali no ginásio tranquilo. O da 4ª série falou que foi conversado com o pai que talvez não conseguiria a vaga porque a sala já estava muito cheia, eram mais de 40 alunos na sala. Aí a minha mãe olhou assim e falou, mas ele é tão pequenininho, não vai dar tanto transtorno aqui por questão de espaço e tal, deixa ele vir aí. Então a minha mãe acolheu essa criança. E eu cheguei e o pai dessa criança chegou para minha mãe e falou assim, olha, muito obrigado. O dia que a senhora precisar de mim, a senhora pode contar comigo. Beleza. Aí eu passei para pegar esses R$10 e eu estava de branco. O pai do menino foi lá no outro dia falar com minha mãe. Seu menino está de branco por quê? Não, ele faz odontologia. Pede para ele me procurar.
Que legal. O cara era dentista. Aí eu trabalhava com traumatologia de face ali no regional, da área da cirurgia e tal. Eu, naquela época, falei, deixa eu ver quem é. Fui no catálogo buscar o nome dele. Eu olhei assim, não é especialista. Larguei pra lá. Foi correria do ano de 99 todo. Falei, depois eu vejo. Aí, rapaz, quando foi novembro de 99, foi numa segunda-feira, eu liguei pra minha mãe, que também ela foi supervisora no Colégio Lourdinas, e falei, mãe, como é que chama aquele doutor que ofereceu a vaga lá no regional? Eu acho que é Raimundinho. Mas Raimundinho de quê, mãe? Acho que é Raimundo Rezende Filho, eu não tenho certeza. Nossa. Olha no catálogo aí. Eu olhei no catálogo, falei, vou ligar. Liguei pro consultório. A secretária atendeu, não tá aqui não, ele tá lá no hospital. Que hora que ele chega? Não, liga pro telefone dele. O celular era um tijolão, Sim. né? Aí eu falei, cara, que massa, eu vou ter o celular do cara. Você não era qualquer um que conseguiu o número do celular de uma pessoa naquela época, né? E fora que a ligação era cara pra caramba. Imagina. Né? Aí eu liguei, ele atendeu o telefone, eu me identifiquei, aí ele falou assim comigo, pô, mas agora que você me liga? Eu fiz a proposta no início do ano. Eu falei, tudo bem, mas agora que eu tive tempo. Então tá. Eu falei, e aí, como é que eu faço pra poder te acompanhar aí no hospital? Ele falou, ué, só você vir aqui. Eu falei, eu posso ir agora? Ele falou, ué, pode. Eram umas 10 e pouco da manhã. Aí eu falei assim, tá, e como é que eu vou? Vou de branco ou vou de jeans? Como é que faz? Não, vem de branco que é mais fácil. E pra entrar aí, como é que fala? Você dá meu nome. Eu falei, esse cara tá de conversa, como é que eu dou o nome do cara e entro assim? Eu falei, vou fazer nada. Montei na bicicleta e parti, cara. Cheguei no regional, amarrei a bicicleta, cheguei lá no regional e falei assim, o Raimundinho tá me esperando. Aí tinha um senhorzinho na porta, pode entrar, ele tá aí, ó. Aí eu cheguei no pronto atendimento, perguntei, o Raimundinho tá me esperando. Aí tá nessa porta, eu bati na porta. Aí eu me identifiquei, bom dia, o Raimundinho tá aí? Ele pegou e tava com a radiografia na mão. Ele, o que você tá vendo aqui? Eu falei, esse cara é doidão, cara. Já tô, eu não sei, dessa aí eu não vi na escola ainda. Sim. Não, pai. Então chega pra cá que você vai aprender. Aí fomos conversando e aí me mostrou o hospital todo. Legal. Todo o hospital. Eu entrei nos laboratórios todos e tal. E ele iniciou uma formação extramuro comigo, que foi, assim, cara, o diferencial da minha vida, entendeu? Então, ali no hospital municipal, eu fiquei meses puncionando veia. Eu ficava com a equipe de laboratório. Então, eu puncionava veia e depois eu ainda olhava alguma coisa na microscopia para poder revisar algumas questões de células. E ali também a gente fez amizade com o pessoal que vinha da Bolívia, que os médicos faziam a medicina na Bolívia e faziam um intercâmbio aqui com a residência no municipal. Então, a gente fez algumas amizades na época, né? E acompanhando o pessoal da medicina, então eu ficava piolho de hospital. Eu tinha tempo na Univale, eu corri para o hospital, cara. E ali, depois, acompanhando o Raimundinho, acompanhei também o saudoso professor Armando Gobira, que fiquei com eles ali também, e com o professor Celso Rios também, que hoje eu sou colega do Celso. Uau, ali no regional. Desculpa, na Univale, entendeu? E foram com o professor Juan também, que aquilo ali foi com o bicho, é o meu mentor e um paizão, entendeu? Eu falo que é o meu pai odontológico. E o cara sabe muito, velho. E foi um período assim de 2 anos e 3 meses que eu aprendi com muita gente ali dentro, cara, entendeu? E aquilo ali foi o diferencial da minha vida, cara. Qual foi o seu maior desafio pós-formado em odontologia no mercado de trabalho? Cara, todo mundo tem esse momento, né? Porque eu vinha de um ritmo muito acelerado de hospital, de universidade, e aí você entra no mercado de trabalho, você quer trabalhar, você quer ter paciente, e é difícil porque você não é conhecido. Você sabe que você tem capacidade de fazer certas coisas, mas a população não te conhece, não sabe o que você sabe. Sim. Então isso aí é difícil. A gente logo que formou, na época foi lá na Letal Bituruna, o Henrique também, que ele era um dos vendedores lá e também ajudou a gente. Falou, Henrique, se souber de lugar para você para trabalhar, tá? Falei, tem um colega aqui que acabou de colocar uma plaquinha que tá alugando consultório. Eu falei, bacana, deixa eu ligar para ele. Eu liguei, foi o Dr. Robert, era ali no bairro de Lourdes. E aí eu conversei com a Carol, a gente formou junto, e falei, Carol, o que você acha? Vamos dividir o consultório? Aí a gente, por um período, dividiu o consultório e foi tendo essa clientela.
Entendeu? Foi tudo Legal. começando, sempre tinha uma pessoa amiga ao lado da gente, cara. E depois cada um foi tomando uma direção e eu fui, na sequência, eu já fui para especialização em Belo Horizonte e tudo. E o início foi assim, não é fácil. Eu vejo os alunos agora, né, mais próximo aí dos alunos que estão formando, e eles, ô professor, deixa eu trabalhar com você, professor. Que legal. Eu sei que é difícil, não é fácil, cara. O início de carreira, mas vem para todo mundo, galera. Vocês ficam tranquilos que devagarzinho vocês vão chegar lá. E até fazendo relação com o seu início, já enquanto profissional da odontologia, e transportando para os tempos atuais, sobretudo com esses pré-formandos que já estão ali prontos para poder formar no curso de odontologia, né, e serem dentistas, eu como leigo, doutor, vejo que, e aí você tem a maior propriedade do mundo para poder discordar ou concordar, mas eu, na posição de leigo, vejo que a odontologia vive um momento ímpar na sociedade. E aí eu vou colocar mais uma vez na minha posição de leigo e vou colocar a cidade de Governador Valadares como exemplo. Porque eu que não sou dentista, não tenho parente, tenho amigos, conhecidos, enfim, que são, mas pessoas próximas mesmo eu não tenho. A cada esquina que eu vou aqui no centro ou em determinado bairro tem um consultório. Aqui no centro podem ter grandes consultórios, fora aqueles que a gente não vê porque estão em edifícios. E em bairros a mesma coisa. Sobretudo, né, quando a gente fala da odontologia estética. Imagino eu que esse cenário atual é totalmente diferente daquilo que você viu logo depois de formado no curso de odontologia, lá atrás. Enfim, você com a experiência que você possui, como é que você classifica, e principalmente na visão de um profissional e professor, como você classifica esse momento atual vivido pela odontologia? Então, você mencionou aí essas questões que a gente tem, situações que são a quantidade de profissionais que tem no mercado e a quantidade de pessoas que precisam desses profissionais. Então, precisa existir uma proporção. Sim. Né? E muitos dos alunos que às vezes formam na cidade, principalmente assim, na minha época, tinham 10 aqui de 100 que formaram, 10 era da cidade, os outros colegas formaram, era ali do Espírito Santo, da Bahia e tudo mais. Como várias universidades foram tendo a oportunidade de aparecer e ofertar cursos, então muitos que vinham para cá hoje já não vêm, né? Então, o que você falou está acontecendo um pouco por isso, porque a universidade está formando profissionais que estão permanecendo na cidade ou são de cidadezinhas próximas e eles formam e não ficam, talvez, nas cidades deles, eles acabam ficando em Governador Valadares. Sim. O que acontece também, que a gente observa, é que hoje existem, às vezes, empresários que disponibilizam clínicas e colocam essas pessoas para trabalharem ali para eles, né? Então, assim, de certa forma, tem várias coisas que a gente pensa. Tem gente que aproveita e trata isso como mercado e não como saúde. É onde que eu fico preocupado. Porque, às vezes, a pessoa ela pode estar preocupada ali porque, lógico, que tem contas a pagar, né? Mas a pessoa tem que lembrar que ele está tratando de pessoas e essas pessoas elas precisam ser bem tratadas dentro daquilo que elas buscam. Então isso é uma coisa. A outra coisa é que a odontologia ela vive uma área, ela vive uma fase que é chamada de cosmético. Você tem essa questão estética, são produtos químicos. Você tem aí harmonização orofacial e tudo. Você está envolvendo beleza. Alguns pontos a gente usa desses produtos sim para conseguir colocar condição de saúde para o paciente. Igual a gente mexe com essa parte aí, um pouco da harmonização também, mas eu trabalho mais na linha do Botox, principalmente para tratamento de bruxismo. Então a pessoa que tem um ranger de dente muito forte, que antigamente a gente tinha dispositivos de placas de bruxismo, e aí a pessoa pensa, aí que vem o meu modelo de pensamento que eu vou construindo ao longo da vida. Eu sou muito crítico, entendeu? Eu tenho uma informação, eu tenho que saber se essa informação é verdadeira ou não, ou tenho que descobrir onde que está a verdade dela.
Vamos falar um pouquinho da placa de bruxismo, então. A placa de bruxismo, ela é um desprogramador neuromuscular. Se você tem um apertamento dentário, você está travando os dentes, você tem que ter algo para interferir para que você tenha um descanso da musculatura para poder diminuir esse apertamento e que o músculo fique descansado. É um fator, ela é multifatorial. Sim. Entendeu? Tem o estresse, às vezes tem tipo de alimento, a dieta, ou está com acima do peso, tem alguns fatores. Só que a placa, se você usa ela ali por um tempo e num determinado horário, você não está fazendo desprogramação, você está fazendo reprogramação. Ah, é para dormir. Falei, legal, bacana, então você está reprogramando. A galera não consegue enxergar, entendeu? Então assim, usa de forma aleatória. 30 minutos que você usa num horário, depois você troca, vai usando mais uma hora no outro, engana o cérebro. Beleza. Só que o tempo que você precisa para fazer uma desprogramação com placa, ele é muito longo. Já o Botox não. O Botox é um medicamento que você aplica na região muscular, né? Ou numa seta, ou na região temporal, onde mais for necessário. Tem locais que a pessoa tem uma dor muito forte, você vai aplicar o Botox aqui. Depende, tem que fazer avaliação. Mas assim, você consegue desprogramar a musculatura num tempo aí inicialmente com 3 dias. Você já vai começar a ter um conforto a partir de 3 dias. Com 15 dias já vai começar a ter uma melhora, vai começar a musculatura já não vai ter força para poder apertar tanto os dentes. Aí você consegue controlar o bruxismo. Então, são onde que essa questão das estéticas e cosméticas elas funcionam. Então, eu só estou explicando dessa forma. A outra coisa que a gente preocupa também é com relação, igual eu mencionei, os empresários. Eles montam o estabelecimento, colocam as pessoas para trabalhar e o aluno recém-formado ele quer trabalhar. Agora, quanto que está sendo pago para esse profissional? Quanto que a clínica dele consegue extrair daquele produto que ele está ofertando para o paciente para poder fazer o pagamento justo para o profissional. Se não acontece do profissional, ele vai estar, entre aspas, trabalho escravo. Então, assim, a gente tem essa preocupação, né? Antes da pandemia, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, né? Dentro da possibilidade da clínica, eu acredito que eu ajudei sim algumas pessoas. O tempo que elas ficaram ali comigo, de forma nenhuma, eu sugava dessas pessoas, entendeu? Eu estava ali que eles eram colaboradores para mim e eu estava com eles ali também, entendeu? Só que aí veio a pandemia e depois o trem desandou e não foi possível continuar, né? Hoje eu trabalho ali, mas sozinho, só como atendente, só tem eu como dentista que atendo. E tem as outras pessoas que são meu suporte, meu braço direito, a Poliana, a Sandra e o João, que ficam comigo ali para me dar todo o suporte que eu preciso para poder tocar a clínica. O seu currículo, ele é do tamanho de Valadares, em relação à gama de especialidades que você possui. Foi uma estratégia ou essa ideia advém do seu desejo e pelo gosto do estudo? Então, de tudo, cara, eu venho de família de pessoas trabalhadoras e humilde, entendeu? Sempre com orçamento apertado. Então eu falei, cara, eu tô aqui, eu quero ser dentista porque eu quero ser melhor que os meus pais. Eu falo isso muito com minhas filhas. Eu falo assim, você tem que ser melhor que seu pai. Para você ter, faz parte da evolução da vida, né? Lógico. Então, assim, eu, mediante a isso, eu procurei fazer a minha formação dentro daquilo que eu gosto de fazer, mas dentro daquilo também que me traga um retorno para que eu tenha uma condição de vida melhor que a dos meus pais ofereceram. E aí foi por isso que eu fui norteando ali os meus estudos. Só que assim, cara, eu sou um cara muito curioso, entendeu? Tem hora que eu pego essa minha curiosidade e eu enfio de cabeça em cima de livro, estudo, que é absurdo, entendeu? Já fiz muito isso aí também. Só que a gente tem que transformar isso que a gente faz, que é aprender, a gente tem que colocar isso em prática. E tem hora que fica muita coisa para pôr em prática e a gente não tem tanto tempo. Então a gente tem que fazer opção por algumas coisas, né?
Então hoje eu trabalho com tudo. Depois da pandemia eu voltei a fazer um pouco de tudo, né? Sei fazer praticamente todas as especialidades aí da odontologia, mas o meu carro-chefe mesmo ali são as cirurgias orais menores, coisa que eu consigo resolver dentro de consultório, né? Que são extrações de terceiros molares, dentes inclusos, algumas patologias que eu consigo resolver ali dentro de consultório, né? Trabalho com implante, com as reconstruções ósseas também para colocação de implante, também trabalho ali com a questão da ATM, né? Quando um caso ou outro aí é possível pela questão de agenda, eu ainda faço sim um tratamento de canal para algumas pessoas. Não dá para fazer isso para todo mundo, porque eu não tenho tanto tempo hábil para fazer isso mais. E eu fui construindo o meu conhecimento e a minha prática clínica dentro da necessidade também do paciente que vai me procurar, né? Porque isso desde a graduação, né? Eu quando na graduação eu tinha algum paciente, eu falo, dá para fazer isso, isso e isso. Corria lá na biblioteca, pegava os livros das pessoas, os professores que são referência no Brasil, olhava, olha bicho, o cara combinou 3 especialidades para resolver um caso. Falou, que massa, eu vou querer fazer um caso desse. Então meio que eu buscava repetir a ciência que foi colocada naquele papel. Sim. Eu buscava trazer isso para dentro da minha prática clínica desde a graduação. E isso eu fui construindo o meu aprendizado. Eu não cheguei lá e falei assim, a secretaria de paciente mandou esse paciente aqui. Beleza, ele tem aqui umas restauraçãozinhas, fazer a limpezinha e tchau para ele. Falei, não filho, deixa eu ver o que você tem aqui, o que mais você tem? Então eu pegava ali, mais ou menos, traçava um plano, uma ideia e corria na biblioteca e falei, deixa eu ver o que dá para ajudar essa pessoa. E eu ia lá, ia cá, conversar com os professores. E às vezes o professor, pô, Bruno, mas não dá para fazer isso aqui. Eu falei, não, professor, mas deixa eu fazer e tal, não sei o quê. Só para você ter ideia, o que eu aprontei na Univale? Tinha um paciente, e isso foi assim. O paciente estava no regional, ele tinha lá um primeiro molar inferior, né, que é um pilãozão, primeiro molar inferior do lado esquerdo, perdido. E aí ele apareceu com a radiografia panorâmica, que dava para ver todos os dentes. Aí o professor Juan falou para mim o seguinte, você não vai arrancar esse dente aqui não. Eu falei, que isso, Juan? Deixa eu arrancar esse dente aí, tá massa para tirar. Não, você vai pegar esse siso aqui e vai tirar o primeiro molar e vai trazer o siso para esse lugar aqui do primeiro molar. Eu falei, que doideira é essa, rapaz? Tem jeito disso não? Eu falei, tem. Você vai lá e conversa com o Armando. Falei, rapaz do céu, então eu vou fazer um negócio desse aí. Aí eu fui lá, conversei com o Armando e tal. Falei, Bruno, mas aqui não tem ferramenta, não dá. Eu vou ter que trazer trefino. Ô, professor, deixa a gente fazer. Aí o que acontece? Nós fizemos, cara. Que legal. Com a ajuda do professor Armando. Então o cara não tinha um dente aqui na frente. Pegamos o siso dele que estava em fase de crescimento da raiz e transpusemos, né? Mudamos de endereço. Colocou de trás para frente. E deu super certo. No consultório eu fiz um desse uma vez. E recentemente eu operei o pai dessa criança, na época ela tinha 16 anos. Eu tenho fotografado, eu que não trouxe. Eu tenho fotografado o que eu fiz. E aí a gente transferiu o terceiro molar para o lugar do primeiro molar, como um transplante dentário. A menina, isso aí já deve ter uns 10, 12 anos e o dente está lá. Que legal. Entendeu? Então assim, cara, muita coisa, igual eu mencionei, eu fui trilhando, eu fui escrevendo a minha história na odontologia de acordo com o que aparecia para estar fazendo. Entendeu? Então, assim, tem hora que tem as questões que são diferentes, igual a questão dos transplantes e tal. Mas é a questão da curiosidade, cara, de querer fazer alguma coisa legal, aprender, né? O curioso sempre está querendo aprender alguma coisa. O que é ser professor no curso de odontologia? Cara, é um sonho realizado. A gente, enquanto na graduação, a gente tem ali aquelas pessoas que são modelos de professores, são modelos de vida, são modelos de pessoas. E aquelas pessoas ali, cara, muitos ali foram referência, sim, para a minha vida enquanto pessoa, enquanto professores, enquanto profissionais. E aí, quando você envolve com isso e está estudando e fala assim, cara, eu queria saber igual esse cara sabe aí, porque é massa demais. E não é o saber dele, é o quanto que ele sabe e o quanto que ele sabe transferir o conhecimento. Tem hora que isso aí, cara, é
é algo assim mágico, entendeu? Você vê e fala, cara, que camarada tem uma sabedoria. Não é só para um conhecimento fica com ele sabe transferir esse conhecimento. E eu sou fissurado por esse tipo de gente. Pensando na sua história com a universidade e pensando no que você faz hoje, não só dentro do consultório, mas dentro da sala de aula. Quando você entra na sala de aula para poder dar aula, qual o filme que passa na mente do já doutor Bruno Giacomini, mas que um dia esteve do outro lado, assim como os seus alunos estão atualmente te vendo passar ensinamentos por toda uma vida? Cara, tem um filme sim, cara, que é do... Eu não lembro o nome dele, mas foi com Robin Williams, na qual ele era um professor que pegou uma sala toda desorganizada, a galera não queria saber de estudar, não queria saber nada. E ele foi cativando, se eu não estou enganado, era aula de literatura. E ele foi envolvendo toda aquela turma bagunceira e no final os meninos começaram a tirar umas notas assim diferentes, começaram a ter um crescimento nos estudos e crescimento pessoal. Sim. E só que aí, na época a instituição não gostou e ele foi convidado a se retirar. E um dos alunos, né, cara, até emociona. Um dos alunos começou um movimento na sala quando ele estava se despedindo, indo embora. Subiram na carteira e bateram continência. Capitão, meu capitão. Acho que foi algo assim. Aí depois todos subiram. Essa questão de poder fazer a diferença na vida de alguém de forma positiva, isso aí é algo que me emociona e mexe comigo. Se algum dia aquilo que eu me dispus a fazer dentro da sala de aula sirva para uma pessoa, não só quanto a questão acadêmica em si, a matéria em si, mas de alguma forma eu realmente possa ser luz na vida de uma pessoa só, que seja, eu acho que ali Deus vai me usar e vai fazer diferença sim, cara. Então assim, eu tenho essa proposta de vida também que não é só acadêmica. Eu penso que tem muita coisa na minha vida que eu tenho uma gratidão imensa ao Eterno. Bendito seja Deus por isso. E eu acho que tem mais coisa para estar fazendo além de só passar uma matéria, cara. Eu tenho isso muito comigo. E se de repente isso for numa sala de aula, ou isso for ali dentro do consultório, ou conversando em qualquer lugar, eu acho que é isso, cara. Eu tenho alguma missão que eu vou deixar Deus agir da forma que Ele quiser. Com certeza. Qual é a grande característica que um profissional da odontologia precisa ter nos tempos atuais para obter sucesso na carreira? Cara, estudo e verdade. Porque não adianta você só estudar e ter conhecimento. Tem hora que você tem que ter o conhecimento e tem que ter a verdade com o paciente. Ao ponto de você falar o seguinte, o seu tratamento vai até aqui. Ah, mas eu quero fazer lente, eu quero fazer aquilo. Assim, cara, vai dar errado. Não é para você esse tratamento. Eu vou pegar o seu dinheiro e daqui a pouco, dá 6 meses, você vai quebrar essas coisas todas aí, vai ficar chateado comigo e não vão começar a ter problema. Entendeu? E eu falo, cara, não é que não é que eu tenho a boca grande, não. Mas tem hora que eu vejo, não, fulano fez a lente, falei, cara, não vai durar 3 anos. Daqui a pouco vai sair arrancando tudo. Então eu penso que além de ter o conhecimento, além de ter a técnica, você tem que ter a verdade para o paciente. Porque
Você não consegue desentortar os dentes tudo assim com lentes, com peças e tudo mais, achando que você não vai estar interferindo em outras questões. Você tem a questão de musculatura, a questão de ATM, que não dá, e hoje você tem o digital. Sim. Que a questão, a galera não tem tempo para esperar. Cara, você tem o tempo de sobra quando você está vivo. Você tem que ter paciência para respeitar todo um protocolo de uma escola antiga que veio construindo esse conhecimento da teoria até a prática, de forma que ele dá certo sim para fazer. Mas da forma como o pessoal tem feito hoje, desculpa, eu critico mesmo, porque eu falo, daqui a 3 anos a gente conversa. Eu falo, porque eu já vejo isso acontecendo. Entendeu? Então, assim, a dica que eu coloco para as pessoas são: estuda, mas tenha sempre a verdade ao seu lado. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo cirurgião dentista? Aí eu vou ter que contar mais uma história, Por cara. favor, aqui é lugar para isso mesmo. Então, quando eu estava para formar em 2001, eu já estava mexendo com cirurgia, trabalhando com cirurgia no hospital, na policlínica e lá na Univale também. Aí teve um dia que chegou uma amiga minha, chegou com o rosto inchado na sala de aula, a doutora Tandrés Teatini, amigaça minha, gente boa pra caramba. Aí a Tandy chegou lá com o rosto inchado e ela é muito resenha e tal, brincalhona. Ela falou: Tandy, o que aconteceu, Tandy? Você tá igual um fofão? Tira meus 4 sisos. Falei: quem te operou? Falei: o Celcinho, doutor Celso Rios. Nossa, o Celso é bom demais, com 10 minutos ele tirou os 4 sisos. Eu tava falando: como é que é, filho? 10 minutos? Não tem condição. Bruno, 10 minutos ele tirou os 4? Falei: não, esse cara é foda, velho. Eu tenho que seguir, vou ter que conseguir fazer um negócio desse. E a minha vida eu persegui, cara, esse negócio de tirar 4 sisos em 10 minutos. Vocês não têm noção tanto que eu estudei pra chegar nesse patamar. Calculando o tempo. Tempo, com cronômetro, rapaz. Eu falei assim, mas com respeito ao paciente, pelo amor de Deus, me entendam. Aí eu falo, pô, não deu, velho. Quando eu comecei a fazer os 4 sisos, eram 3 horas de cirurgia. Aí foi baixando pra 2, 2h30, 1h30, 1h. Mas 10 minutos era impossível. Eu falei: não, tem mentira nesse som, não tem condição. O cara é muito foda, velho. Aí teve um dia que eu tava lá operando, olhei pro relógio, daqui a pouco acabou 10 minutos. Falei: não, velho. Conseguiu. Consegui, velho. Mas aí eu parei, velho. Eu me emocionei de forma absurda. Eu saí, fui lá no cantinho da clínica e chorei. Falei: cara, eu consegui, velho. Eu cheguei no nível do Celso pra tirar siso. Aí eu fiquei, sabe, falei assim: obrigado, Deus. Aí eu tava fazendo depois um curso com a Tandrés e a Tandrés não foi na parte da manhã. Eu tava sentado na primeira carteira, como fosse aqui, o quadro ali, e a Tandrés chegou e sentou lá no fundão. É o pessoal zoando, né? Uai, Tandy, de manhã você não veio não? O que você tava fazendo, hein, Tandy? Tá aprontando, hein? Galera, só ela de mulher na sala, cara, o resto do homem. Não tava nem abrindo a boca. Eu tava com trisma aqui, meu siso aqui tá doido. Falei: o quê? Larga de ser mentiroso, Tandré. Você tirou o siso lá atrás, lá em 2001, cara. Você larga de ser mentiroso. Tem siso aí mais não. Ô, Bruno, lógico que não. Eu tenho os 2 de baixo, eu não tirei não. Só tirei os 2 de cima. Eu falei: para de palhaçada, velho. Parou a palhaçada. Falei: que foi, Bruno? No café a gente conversa. Aí eu contei essa história pra ela. Eu falei: Tandrés, a vida toda, por sua causa, eu persegui 10 minutos, velho. E você falou que você foi só os 2 de cima, pô. Esse aí eu já tinha conseguido há mais tempo, filho. Claro. Foi sofrido, mas assim, então agora eu falei: cara, agora eu tô satisfeito mais ainda. Exatamente. Com certeza. Qual é o grande sonho que você almeja ainda realizar sendo cirurgião dentista? Cara, tem um curso que eu ainda pretendo fazer, eu peço que Deus me ajude. Quando eu estava lá no regional, eu assisti uma cirurgia do doutor, cirurgião plástico, o Dr. Sney. Ele fazendo a correção de um lábio leporino de uma criança. E eu assisti a coisa mais linda que eu já vi na minha vida de cirurgia. Essa reconstrução do lábio da criança que estava com o lábio aberto. Sim. Cara, lindo, emocionante. Ele se emocionou demais depois da cirurgia também. Quando eu fui... Logo que eu formei, eu comecei a procurar o local que tinha esse curso para fazer, porque alguns livros clássicos de odontologia, quem faz isso é o dentista. Só que aí depois você vai começando a aprender a lidar com o livro. A formação do cara que escreveu o livro, do professor, ele também era médico. Eu falei: cara, eu acho que não vai dar certo eu fazer isso não.
Ano passado eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro com professores americanos, canadenses e tal. E conheci alguns colegas. E eu fiquei amigo de uma professora que ela coordena uma residência lá no Paraná, a Natasha, doutora Natasha. Amigaça, a gente conversa quase todo dia, cara. E a Natasha faz esse tipo de cirurgia. Então, assim, eu ainda tenho o sonho de ser aluno da Natasha para poder mexer com correção de lábio leporino. E com certeza essa ainda é vai o sonho, cara. Realizar. Doutor, a nossa vida é como se fosse um livro. Sim. Com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Ou seja, você todos os dias da sua vida, quando você acorda, você se dispõe a escrever as páginas que estarão no livro da sua vida. E dentro de todo livro propriamente dito, tem páginas, tem a contracapa, tem o título, tem a ilustração, tem a numeração das páginas e tem capítulos que podem ser, bons ou ruins. E na nossa vida enquanto ser humano, nós também temos capítulos bons ou ruins. Mas pensando enquanto cidadão e fazendo relação com os livros, os capítulos da nossa vida, eles podem ser e podem vir através de diferentes formas, diferentemente do que vem nos livros propriamente ditos, porque no livro é só a folha. Na vida do Bruno, na vida do Gustavo, um capítulo pode ser um dia muito marcante, pode ser uma semana muito especial, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser um período, pode ser uma conversa, pode ser uma briga. E podem ser pessoas únicas, marcantes e para lá de especiais na história da nossa vida aqui na Terra. No livro da vida do Dr. Bruno Giacomini, o que você tem a falar sobre 2 capítulos que atendem, consequentemente, por 2 nomes? Cleonice e Norberto. Aí você me quebrou, velho. Cara, assim, a minha formação, né? Ela vem muito da dona Cleonice, cara. A minha mãe era uma pessoa ali que sempre estava do meu lado e tudo, me incentivando, me corrigindo, principalmente corrigindo. Você tá ficando doido, aquela mulher. Se você virou homem, virei. Quem? A mãe, cara. Mãe fez virar homem pequeno, velho. Pequena fez eu virar homem. Eu vou contar aqui. Espero que o pessoal entenda de forma positiva. Lá em casa é uma coisa assim, nunca teve muito negócio de frescura não, cara. Somente eram 2 meninos, eu e meu irmão, o Sávio. Sou mais velho 3 anos que o Sávio. Mas teve um fato, que no Colégio Imaculada acontecia uma feira de ciências e naquela época estava na moda caneta de 10 cores. Aí tinha um coleguinha que ele tinha essa caneta de 10 cores. Tava na mochila, só caiu na feira de ciências. E tava todo mundo com mochila para ir para casa. Aí beleza. Ele foi embora, eu vi a caneta de 10 cores. Falei assim, caiu da mochila dele. Fui, peguei. Coloquei na minha. Cheguei em casa, cara. Cheguei em casa, essa caneta aqui. Não é do amigo meu. Amanhã você devolve. Falei, tá. Cheguei lá. Ô, Léo, essa munhequeira sua aí, você não quer trocar na caneta, não? Troquei na munhequeira. Aí o Léo chegou, começou a usar a caneta dentro de sala. E o Gustavo viu. Essa caneta é minha. Não, Davidson. Essa caneta é minha. Ficou que trem, caneta é minha, a caneta é minha. O Léo, não é sua. E ficou. Era o quê? Terceira
Terceiro do primário, cara. Eu tinha 8 anos de idade. Deu um bafafá que aí depois eu peguei. Não, essa caneta era minha, eu deixei com o Léo. Não, se é do Bruno, tá tudo certo. CDF, né? Rapaz, chegou no final da aula, minha mãe foi buscar eu, meu irmão. É meu irmão. Como é que você tá calada? Tô pensando o que eu vou fazer com o Bruno quando eu chegar em casa. Falar, lasqueira. Ixi. A caneta é sua, né? Era do seu amigo, né? Aí virou sua, né? Cara, quando eu cheguei em casa, bicho, a minha mãe me colocou dentro de um quarto. Mas me deu uma coça, meu irmão. O que ela fez? Bicho, eu não esqueço. Graças a Deus. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por isso. A minha mãe falou assim, mão pra cima. A chibata comeu na minha mão, meu irmão. Depois ela perdeu o estribeiro. A fivela veio pras costas. Eu tenho uma cicatrizinha pequena aqui. Mas assim, vale de lembrança positiva, sabe? Porque se ela não tivesse feito isso, talvez eu não teria corrigido. Entendeu? Então assim, isso aí, cara, eu lembro e lembro hoje com muito carinho. Porque assim, cara, isso aí me marcou. Porque fala, cara, não pode ser assim. Entendeu? Isso aí, pra mim, foi forte. Eu falo isso tranquilamente pra todo mundo. Foi necessário, porque não teria talvez outra forma. Fala, meu filho, você não pode pegar essa caneta, daqui a pouco eu pegava outra coisa, né? Então, enfim. Então foi dessa forma. E além disso aí, cara, a minha mãe, ela se desdobrava para poder conseguir ali que eu e meu irmão tivéssemos oportunidades. O meu pai, ele trabalhou por um período na Senibra, mas teve um momento que ele foi desligado da Senibra e com isso ele precisou ir para os Estados Unidos. Na época eu tinha 10 anos, então assim, a ausência do meu pai, cara, aquilo me doeu demais. E não era um pai que ficava com a gente brincando, nada, não tinha essas coisas antigamente, né? Ele se fazia presente ali, chegava, falava uma palavra, 2 palavras e ó, acabou, o que ele falou ali virou lei. E sempre acertando tudo, né? Então meu pai passou por esse período longe da família para poder ajudar na educação minha e do meu irmão. E teve um período desses aí que eu, minha mãe e meu irmão, nós ficamos rendidos em um assalto dentro de casa. Que a data não tem como esquecer. Na época estava época de política, então teve um comício do Mourão lá na pracinha da Valdinelli, tinha show e tal, não sei o quê. E aí estava muito quente nesse dia, tinha um ventilador na janela, e assim que terminou o comício e tal, a minha mãe tirou o ventilador da janela, porque acabou o som, acabou o barulho, então beleza. Na hora que ela chegou na janela, o cara estava com a arma apontada para ela e falou assim, abre a porta que nós estamos entrando. Só que nisso já tinha passado um adolescente pelo basculhante, que ele era magrinho, e já estava com a faca na mão, que ele foi na cozinha, pegou uma faca e colocou a faca nas costas da minha mãe. Aí eu vi aquele tumulto e eu levantei a cabeça assim, minha mãe, abaixa, finge que tá dormindo. E eu tinha um sono muito pesado. Eu devia ter ali uns 11 anos para 12 anos, mais ou menos. E o meu irmão tinha um sono leve, continuou dormindo, que dormia a minha mãe na cama, meu irmão do lado dela, eu dormia no colchão no chão. Medida protetiva que ela adotou na época lá para ficar com a gente. Meu pai nos Estados Unidos. E nisso tudo, cara, 2h30, os caras, quero joia, eu quero dólar, eu quero isso, quero aquilo, e que negócio todo. Mãe falou, não sei, não tem, meu filho, eu sou professora, você tá vendo meus diários aí e tal, não sei o que. Aí quando viram os diários, até assustaram. A mãe de um dos caras que entraram lá, parece que trabalhava na cantina do Nelson de Sena na época. Caramba. Entendeu? Mais ou menos foi isso que a mãe conseguiu pescar. E aí, rapaz, teve uma hora que eu dormi e tinha um criado mudo. Eu dormia no chão, tinha um criado mudo, ficava aqui. Então, minha mão ficava aqui em cima do colchão, aqui era o criado. Rapaz, eu tô lá deitado, eu vi que chegou uma pessoa perto, falei, meu Deus do céu. Eu de olho fechado com as mãos assim, dormindo de lado com a cabeça assim. Aí o camarada vai, abre o criado raspando em cima da minha mão. Aí eu abri o olho devagarzinho, bicho, pitela de um trabuco, de um 38, assim, cano longo. Falei, dessa, bicho. Fechei o olho, falei, Deus, esse tempo podia acabar logo, tá tenso. Agora imagina como é que Deus protegeu, como é que uma criança de 11 anos
tem a maturidade de ficar no silêncio, fingindo que tá dormindo, pros caras que tava roubando a casa dele com uma arma em punho. Imagine se eu tivesse assustado, gritado, que o cara arrastou a porta do criado em cima da minha mão. Se eu dou um grito, o cara puxava o gatilho. Entendeu? Então, nessa hora aí, Deus deu uma sabedoria imensa para minha mãe, cara, que ela conseguiu proteger, além da vida dela, a vida dos 2 filhos. Entendeu? Então, sim, isso marca a história de vida da gente. Então, a minha mãe, igual eu mencionei, ela tá com um problema de depressão muito pesado, tem mais de 15 anos. Não sei aí se isso é fruto de tudo que foi vivenciado durante a vida, que ela ficou segurando, tentando segurar, sendo forte demais e de repente aconteceu isso que aconteceu hoje com ela. Às vezes o que ela era para ter sofrido na época, ela está sofrendo agora, né? Então é muito pesado, cara. E da forma como ela me protegeu, e a minha, meu irmão naquela época, hoje eu tenho essa gratidão. Então chegou a minha vez de cuidar dela, né? E o meu pai, cara, é uma pessoa assim que trabalhou demais e tentando sempre construir alguma coisa, que tem um pedacinho de terra lá, mas do jeito dele a gente respeita. E agora tá nessa questão de saúde dele ali também, que não tá fácil, mas algo que me surpreendeu sempre com meu pai: a determinação e força de vontade. Porque ele teve um tempo internado no hospital, voltou para casa, não estava falando direito porque teve entubado, não estava tendo força para ficar de pé nem sentado. E ao longo de uma semana ele veio refazendo isso tudo aí, cara. E na hora que eu vi que, tirando ele, né, da cadeira de banho para poder ir para a cama, ele mesmo posicionou devagarzinho o pé dele no chão. Eu falei: então vem, pai, vem que eu tô seguro, não vai cair não, vem, pode vir. E ele deu 2 passos. Ô, bicho, a força de vontade que ele tem é absurda. Todos os dias a força de vontade de querer estar vivo é absurda. É algo que vem de ensinamento, entendeu? Por mais difícil que tá a vida de qualquer pessoa, você quer ver para sua vida, pega uma pessoa que às vezes está numa condição mais difícil que a sua e observa qual que é a força de vontade dele e meça com a sua. Então usa a força de vontade dele como força para você, cara. Então, assim, na condição que estão os meus pais hoje, cara, vendo a força de vontade, a determinação deles, isso aí dá uma energia na gente absurda para querer continuar a fazer as coisas, a querer ser um pai melhor, a querer ser um filho melhor, a querer ser uma pessoa melhor, cara. Então, os ensinamentos que eles deixaram para mim são esses aí. Além desses 2 capítulos, você tem outros 2 capítulos que são para lá de fundamentais, e acima de tudo, você é fundamental para a história de vida desses 2 capítulos, que atendem pelo nome de Maria, Isabel e Helena. Cara, são as minhas princesas, né, cara? São as minhas princesas. A missão minha enquanto pai dessas meninas, cara, é conseguir fazer por elas aquilo que os meus pais fizeram por mim, fizeram por meu irmão. É conseguir transmitir para elas a maneira correta de ver a vida, a maneira de ter Deus no coração, a maneira de explicar para ela que nem para as duas, que nem tudo são flores, né? Eu explico isso muito para elas. A condição que a gente tem de poder proporcionar para elas foi algo maior do que os meus pais me proporcionaram. Então, eu me preocupo com isso também, porque eu tenho que transmitir para elas que nem tudo é fácil demais. Eu tenho que ensinar para ela hoje, principalmente não só para elas, mas para os pais que estiverem assistindo, os filhos precisam aprender a esperar.
O principal que eu vejo de hoje é que as pessoas não sabem esperar. Só para você ter ideia, eu mencionei, né? Eu jogava basquete, gostava de basquete e tal. Aí eu falei, mãe, você podia me dar uma bola e uma tabela? A primeira coisa que minha mãe me deu foi uma tabela. 2 anos depois eu ganhei uma bola de basquete. Foram 2 anos tendo paciência esperando a bola de basquete. Eu pegava qualquer outra bola que tivesse em casa. Uma bola dentro de leite, que era baratinha. Agora, bola de basquete na época era caro. E minha mãe deu essa lição. Falei, não, você vai esperar. Esperei 2 anos para ter uma bola de basquete. Então, assim, se fosse para colocar uma palavra na sua vida que você conhece muito bem, eu falo paciência. Eu tenho pra caramba. Então eu espero passar isso para as meninas, mas também, né? As meninas, elas, os filhos da gente, a gente vai aprendendo enquanto pai que não é só ser o provedor. Elas querem presença, né? Não só presentes. E eu tô numa fase da minha vida que é um pouco difícil esse cotidiano diário com elas, né? Eu não tenho elas mais todos os dias comigo. Tenho por fim de semanas, ou às vezes quando elas me ligam e a gente consegue sair e se encontrar, né? Então, o que eu tenho, né, para deixar para elas aí é que o papai ama muito vocês. Ama muito vocês duas. E a Maria Isabel, ela aproveitou um pouco mais de mim. E às vezes o nível de exigência, às vezes talvez um pouco alto no início, né? Que você está formando o primeiro filho, você quer ensinar e tal. Então às vezes você pode ter pegado um pouquinho pesado. Aí depois a Helena veio me ensinar, que eu aprendo muito com elas, ser um pouco mais leve, entendeu? Então, as meninas, como assim, eu toco piano, então eu falei assim, não, elas poderiam querer também, né? O meu querer, mas o meu querer não pode ser o querer delas. Sim. E aí eu tentava transmitir para Maria Isabel algumas coisas do piano que eu demorei mais de 20 anos para aprender, mas assim, de forma inteligente, né? É toda uma teoria que na prática ela simplifica anos de estudo. Eu tentei fazer isso para ela. Só que o meu querer, cara, musical na idade que a Maria tem, hoje 13 anos, foi quando eu comecei a estudar o piano. Só que o meu querer é diferente. Entendeu? Era mais, muito mais, muito mais. Então eu tenho que respeitar que às vezes o dela, ela tá ali só para brincar, ela não vai levar aquilo tão a sério quanto eu levei, né? E a Helena surpreende, que aquela ali é diferente demais. Aquela menina é diferente, aquela ali é danadinha, ela escuta a musiquinha na televisão, ela vai lá, bota o dedinho, falou, pelo amor de Deus, minha filha, legal. Você tá passando vergonha com você aqui. E elas são muito dedicadas. E hoje é mais fácil, né? Você tem os aplicativos aí, e elas pegam, colocam no aplicativo e vai lá. Os aplicativos, eles ensinam de forma mais fácil essas questões de desenvolvimento musical também. Então, hoje eu não me preocupo mais, não. Eu já estou brincando do jeito delas, eu deixo. Além desses 4 capítulos que nós falamos, que você falou com muita maestria sobre eles, nós, enquanto pertencentes a uma família, dependendo de como foi a formação familiar, além dos nossos irmãos e obviamente dos pais, ou seja, pessoas que vieram na nossa vida antes mesmo, por exemplo, no seu caso, das suas 2 filhas, nós temos outros entes para lá adquiridos que fazem parte da nossa história sentimental e que nós temos inúmeros capítulos para lá de importantes na nossa vida e que estarão guardados na nossa memória para sempre. E dentro da sua família você tem um outro capítulo que eu sei que é para lá de importante na sua história, que é a tia Marilene. Qual que é a importância da Marilene na sua vida? Cara, a Marilene é minha madrinha. Foi a pessoa que, durante ali o início, ela
da minha vida, ela esteve ao lado da minha mãe, ajudando, né? Eu sou filho antes do casamento. Isso aí foi quando a Maria Isabel também é antes do casamento. E quando, na época, para minha mãe isso aí era muito difícil, né? Era muito difícil. Aí meus pais casaram e tudo, né? Foram viver junto aí o relacionamento deles até hoje. E a minha tia foi quem deu todo o suporte ali para a minha mãe e para o meu pai de início, né? E sempre foi uma tiazona, cara, muito presente. Todas as minhas tias foram, só que a tia Lena era mais comunicativa. E tanto que ela é uma mulher, cara, que ficou viúva com 35 anos, tendo 2 filhos, né? O Henrique e o Guilherme. O Henrique estava com 8, o Guilherme com 5 anos. E é uma guerreira, entendeu? Tia Lena é uma guerreira. A família foi dando todo o suporte para ela, mas ela, com a determinação dela e sabendo da missão que ela tinha com os filhos ali, cara, ela soube construir a família dela com as crianças. E hoje, né, o Guilherme tá bem estruturado, tá numa grande empresa na Alemanha, é engenheiro mecânico. O Henrique fica tomando conta da minha tia, né? Minha tia tem um pensionato aí que acolhe alguns alunos que estudam no Genoma. Ela também recentemente tem um estacionamento, né? E fica ela e o Henrique tomando conta do estacionamento, de frente ao bar do Dilos ali. Depois, Dilos, tá me devendo. Boa. Você tá devendo nós. Eu vou chegar com o Gustavão aí. Eu gosto também. Tem um bolinho de carne lá excepcional. E aí, rapaz? Então tem essas características assim. O que chama a atenção também pra minha tia, cara, além da determinação, além da força de vontade, a garra dela é absurda, cara. É a questão que a facilidade que ela tem de conversar com as pessoas, entendeu? Ela é muito comunicativa. Pessoa muito comunicativa. E assim, ela é tiazona, né? Porque os amigos dos meus primos vão pra lá, cara, e mesmo se meus primos não tiver, não, eles vão pra lá e trocam ideia e pai e tal, e ela tem a expertise, a manha mesmo de estar conversando com esses meninos e com as meninas também, que o pensionato é mais de meninas, e orienta, principalmente com relação aos pais desses meninos e dessas meninas, entendeu? Então assim, ela acolhe como fosse da família dela, é um trem absurdo, entendeu? Então assim, tia Lena só tem que ir. Beijão pra você, tia. Agora é o jogo das palavras. Vou citar Agora nomes ou nomes. Você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Vem. Podemos ir? Aí vai, se eu dou um jeito de dar pausa aqui. Ó. Igreja Catedral. Recente, cara. Eu tô ali recente. Dando suporte pro meu irmão. E pra Sinara e pro Gessé. Você falou que era uma palavra só, não pode mais. É coisa recente. Deus. É tudo, velho. Religião. Hoje é polêmico. Essa palavra hoje é polêmica. Vida. Intensidade. Filhas. Amor. Família. Aconchego. Odontologia. Minha vida. Univale. Segunda casa. Governador Valadares. Amo. Saúde mental. Cuidado. O que o Dr. Bruno Giacomini de 2016 falaria para o Dr. Bruno Giacomini de 2026? Não pare de estudar. Acredite mais em você. Tenha cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. O que o Bruno Giacomini de 2026 quer falar para o Bruno Giacomini de 2036? Te vejo aí com saúde.
Amém, com certeza. Doutor, defina a sua vida com uma palavra. Progressiva. Defina a sua história de vida com uma frase. Essa é minha vida. Eu não vou viver para sempre. Defina essa conversa com uma palavra. Retornarei. Espero que tenha gostado e foi pra lá de uma honra inenarrável poder ter tido essa incrível oportunidade de ter eternizado a história de vida de um homem tão grande, não só para a odontologia valadarense, mas sobretudo para Cleonice, para o Norberto, para tia Marilene, para toda a família Giacomini, e fico muito honrado de ter e guardarei para sempre na minha história de vida que um dia eternizei seu maravilhoso enredo de vida aqui no Histórias e Memórias. Muito obrigado, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Satisfação, cara. Tamo junto, eu que agradeço. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado. E a semana pra lá de especial, que foi essa semana do Histórias e Memórias, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.